Eu sou Alexandre Gabriel, galerista. Eu sou Alessandra Daloia, galerista. Eu sou Márcia Fortes, galerista. Bom, eu conheci a Alessandra porque eu conheci o Marco Antônio Vilaça. Eu era muito amiga do Marco Antônio e ele, quando eu conheci o Marco Antônio, ele ainda era colecionador de arte. Depois ele, em 92, resolveu abrir uma galeria de arte. Eu era, na época, crítica, curadora, enfim, freelancer em Nova York. E quando o Marco Antônio nos surpreendeu, assim, realmente de uma maneira completamente inesperada, com o seu infarto fulminante, dia 1º de janeiro de 2000, deixou a galeria e a sua sócia completamente estarrecidos, e todos nós. Eu vim para São Paulo para ajudar a Carla, num sentido até de amizade, sabia que tinha muita coisa acontecendo. Ela não queria fechar a galeria, porque ela 100% acreditava que a vida do Marco Antônio não teria feito sentido se ela fechasse a galeria após a morte dele e tal. Eu vim aqui ajudar e ver se ela precisava de apoio, não sei o quê. E aí, neste momento, eu conheci a Alessandra. Eu conheci o Marco Antônio em 86, quando eu comecei a namorar o irmão dele. Entre 87 e 88, o Marco Antônio abriu uma galeria em Recife, chamada Pazarga da Arte Contemporânea, onde ele expunha pela primeira vez esses artistas como Beatriz Milhazes, Leda Catunda, Paulo Pasta e vários outros artistas que eu vim a conhecer muitos anos depois e a trabalhar. Ele seguiu com essa galeria por alguns anos e em 92 ele fundou a Galeria Camargo Vilaça. Eu já era casada com o irmão dele e ele, em 2000, com o falecimento dele, a família sabia que eu tinha muito interesse e gostaria de trabalhar com ele e me chamou para vir trabalhar na galeria. E eu imaginei que eu fosse ficar alguns meses, talvez, ali, até que as coisas pudessem entrar nos eixos. No mesmo dia que eu entrei, eu acabei não saindo mais. Aí eu vim a convite inicialmente da Márcia. Por uma coincidência, eu havia conhecido a Alessandra em outubro de 2000, em Berlim. Foi como a gente se conheceu dentro na época se chamava Arte Forum Berlim, a feira. Eu estava fazendo um trabalho na Alemanha, fiquei 8 meses fazendo um trabalho na Alemanha. Conheço a Márcia desde a minha primeira adolescência. Pré-adolescência. Somos muito amigos desde então. E fui encontrar a Márcia em Berlim, e assim encontrei a Alessandra. E isso foi em outubro de 2000. Em abril, final de maio de 2001, a Márcia me dá um telefonema e fala: então, a galeria vai mudar, eu vou me tornar sócia da galeria, a gente está mudando o nome da galeria e eu quero um time novo. E aí eu falei: quer saber? Pode ser que seja ótimo para mim acordar e ir todo dia para o mesmo lugar. E aí eu vim. E aí foi assim, eu fui funcionário número 1. E a gente começou uma história de muito trabalho, de muita entrega, de todos nós, eu acho, nesse primeiro momento principalmente, que era um momento de muito aprendizado, assim, de aprendizado mesmo, né? De chegar e a gente falava que era trocar o piloto do avião no ar, que foi o que aconteceu. De muita responsabilidade. Que aconteceu, né? Nessa mudança, nessa transição da galeria. Então, eu acho que o começo, esse foi até o ponto zero. Assim. Eu costumo explicar assim, para as pessoas que são fora do meio da arte que um galerista é como um agente. Ele faz um direcionamento de carreira, ele está cuidando da própria galeria, mas ele também está olhando para o trabalho individual de cada um. Então, eu acho que, grosso modo, isso é uma visão que eu acho que é importante, que pouca gente tem. E aí eu acho que tem um lado empreendedor, psicanalista, que mais?
consultor sentimental. Eu acho que o galerista também ele tem esse legado de estruturar esse sistema por onde a arte ela vai navegar, né? A gente está ligado dentro da economia criativa, então você fazer isso é com muita delicadeza, não é dentro de uma empresa formal onde você vai colocar uma estrutura que a arte não possa nascer e ter a sua efervescência, sendo que a criação do artista não seja natural, né? Eu acho que a galeria ela tem um projeto muito vivo com a criação do artista, enquanto a instituição ela vai propor alguma ideia já fundamentada que um curador vai estruturar dentro da sua instituição, através das exposições, de um calendário de exposições já pré-definido que ele tenha interesse em fazer acontecer. A galeria ela propõe um espaço e acompanha o desenvolvimento do trabalho do artista muito a longo prazo. Então eu acho que esse é o grande legado de uma galeria. Eu acho que ser galerista é, acima de tudo, ser um amante apaixonado. Amante no sentido, você não é um marido, porque o artista é casado com a sua obra, você é o amante, você é o terceiro. E você é um amante muito apaixonado e dedicado àquele que não vai largar, e você tem que exercitar sempre essa ideia de parceria, onde você sabe que para o artista, em primeiro lugar, vem a obra, você vem depois. É um caso de amor mesmo, e é um amor que só pode ser sustentado com paixão. Não. Contratos éticos, verbais e passionais. E consignações. Uma consignação não é um contrato. Os comitês das feiras são formados por galeristas. Isso não implica em nenhum conflito de interesse. Implica em ter um comitê de feira, assim como empresários fazem parte de comitês de outras empresas. Entrei para o comitê da Frieze, existiam 2 galerias participantes brasileiras da feira. Em algum momento foram 5, hoje são 4. Isso se você não contar o Frame e a Focus, onde tem outras também. Então é variável. Então a minha entrada ajudou muito a divulgação da arte contemporânea brasileira lá. E a minha entrada se deu em resposta às minhas reclamações lá, porque tanto a Luiz Estina quanto a Fortes Vilaça, que eram as únicas galerias participantes da feira, na época, eram sempre colocadas na frente do banheiro. E dentro do programa de talk nunca tinha nenhum latino. Não estou nem reclamando por brasileiro, não tinha ninguém, nem latino. Não vou nem falar de latino, não tinha nenhuma pessoa que habitava o hemisfério sul, metade do planeta. Eu reclamei tanto com a direção da feira, que se dizia uma feira internacional, com esse tratamento de guetorização, e eu diria que falta de respeito, uma pessoa como Luiz Estrina, que está aí há 4 décadas e está sempre olhando para o banheiro masculino, enquanto galerias que tinham surgido assim há 2 dias, mas que eram alemães, estavam num lugar de destaque na feira, em resposta a isso falaram, então vem fazer parte do comitê. Eu cheguei no comitê, só tinham galeristas ingleses, 1 americano e 2 alemães. E lá cheguei. E eu não consigo sair por isso, porque eu sinto que se eu sair, vai ser tipo Brexit, vai ser tipo apertar rewind. Então é muito importante que você esteja lá. Agora, se há alguma vantagem para Fortes Vilaça, eu ainda não vi. Fora o fato de eu conseguir ter acesso à planta da feira e dizer assim, eu acho que não é legal a Mendes Wood ficar em frente a vermelho. Vamos tentar separar as galerias para que seja mais internacionalizada as referências, não põe aí essas 2 brasileiras uma em frente à outra e tal. Aí, de resto, ter acesso a isso, eu não sei que tipo de poder é, a não ser o poder de poder dizer a eles que é muito importante a contemplação daquelas aplicações no mesmo nível que eles estavam contemplando as aplicações das galerias de Berlim. Em relação à BACT, foi uma ideia nossa fundar a BACT, porque exatamente pela regulamentação do setor, você precisa mudar muitas coisas no Brasil, todas as leis trabalhistas de qualquer ângulo, mas leis de importação e exportação das obras de arte e tudo, e você precisa ser um setor para poder ser recebido. Eu não acho, eu gostaria de falar um pouquinho da BACT, que eu fiz da BACT. Eu não acho que é um conflito de interesse de jeito nenhum, porque primeiro que essa é uma associação das galerias, né? Então, você só pode ter galerista
como participante da associação. E a associação cumpriu um papel muito importante, inicialmente, e ainda cumpre, porque ela veio trazer transparência para o mercado. Não se sabia no Brasil o que era o grande público, né? O que era o mercado primário e o mercado secundário. Para você analisar quem são os participantes desse mercado, você tem que compreender o que uma galeria de mercado primário faz e o que uma galeria de mercado secundário faz. Você tem que levar às autoridades quais são os problemas e os gargalos desse setor. Nós não éramos um setor, porque não havia nenhum número divulgado na economia brasileira sobre as galerias de arte. Então, não existe conflito de interesse. É um trabalho de estruturação desse mercado. Ninguém tinha conhecimento de como uma galeria operava. Ninguém tinha conhecimento de quantos empregados se empregavam. Hoje nós nascemos com a primeira pesquisa do mercado primário, porque nós somos galerias do mercado primário. Hoje somos 50, começamos com 8 galerias, 8 anos após, hoje 2016. Então existe um trabalho de estruturar esse setor para que a gente tenha as necessidades atendidas do nosso mercado. E a ABACT está na 4ª presidência, né? A ABACT está na 4ª presidência. Em 8 anos, ou seja, uma rotatividade bem intensa, não existe nenhuma manutenção de poder. Faz parte do trabalho, é uma parte muito importante, muito relevante e muito, assim, realmente de alta pertinência no que a gente faz, porque se você quer ajudar a trilhar essa trajetória entre a produção do ateliê e o público, você precisa abrir públicos. E nada melhor do que estabelecer parcerias com outras galerias de outros países para ampliação de público daquela obra. Então, um dos nossos trabalhos é encontrar galerias que representem o trabalho dos nossos artistas. Quanto mais, melhor. E é o que o Alex falou, muitas vezes a gente fica 5 anos sem ter uma obra de um artista porque ele está expondo numa galeria na Europa e depois ele expõe numa galeria nos Estados Unidos e aí depois a nossa exposição vira uma certa fila, assim, vira um circuito onde a cada 2 anos tem uma exposição num lugar e a gente acha isso muito positivo, porque a obra do artista está ganhando um público e esse é o nosso objetivo, o maior alcance, a maior abrangência desse trabalho perante os vários públicos possíveis. Então, se um artista que nós representamos não tem uma galeria numa cidade hegemônica de artes, seja Berlim, Londres ou Nova York, a gente considera que a gente ainda tem muito a fazer. O mercado secundário acaba acontecendo naturalmente uma revenda de uma obra dos nossos artistas quando nós somos procurados e você atua então no mercado secundário. Normalmente o colecionador busca saber qual é o valor desse mercado, não através só da galeria que representa o artista, mas também através de casas de leilão dentro e fora do país, e ele opta por fazer a revenda através da galeria. Ou não. Né? Ou não. Caso aconteça através da galeria, nós estabelecemos uma regra na galeria que é: se acontecer a venda conosco, nós aplicamos a lei de sequência através de quem está tendo o ganho desse capital. Então, o artista sempre receberá, caso a galeria faça a revenda, esse markup da obra através de quem está revendendo a obra. Sem dúvida. Eu acho que não tem como negar. Não, eu acho que não tem como negar o lado financeiro dessa operação. Se esse é o objetivo primeiro, não. Ou quem está fazendo isso como objetivo primeiro, possivelmente está mirando na direção errada. É o que eu tendo a pensar e tendo a acreditar ao longo dos anos. Eu acho que a pessoa que está comprando estritamente 100% por investimento vai fazer ou vai ter uma relação que não é a relação que a gente considera a relação primordial da arte. Um objeto de arte existe por um desejo do artista, acima de tudo, de produzi-lo e de conduzir essa mensagem para o outro, né?
Agora, o que gera em torno disso, existe, obviamente, uma atividade financeira. Estamos aqui vendendo obras de arte. Se você vai mirar só no lado financeiro, mesmo como galerista, muitas vezes você vai fazer a opção errada, porque você vai estar olhando o dinheiro e não a obra. Sei lá, eu pessoalmente tendo a acreditar que uma boa escola faz bem a todo mundo. Mas nós três aqui somos exemplos de como a academia também não é fundamental, porque nenhum de nós três exerce o que estudou. Você talvez um pouco, mas você nem se formou. De uma forma enviesada. Todos de uma nós. forma completamente enviesada. Eu estudei letras, era porque eu estava dando aula de literatura inglesa e americana. E eu estou aqui, nunca estudei arte formalmente. Eu acho que... Você estudou economia? Eu estudei economia. Eu acho que tem não uma... tem nada a ver. Eu acho que tem uma... Eu acho que tem sim uma questão geracional. Acho que se você pega os artistas que nasceram depois de 1970, você começa a ver uma geração que sim fez artes plásticas e sim fez um mestrado fora do Brasil. Acho que você tem um pouco esse corte. Se você pega, dificilmente os artistas, pelo menos os artistas brasileiros, antes de 1970 têm essa trajetória, né? Acho que por mil motivos aí políticos, socioeconômicos e políticos do Brasil, né? Acho que depois, no final dos anos 80, do meio para o final, que as pessoas realmente começaram, que as escolas de arte se ganharam força aqui e que as pessoas começaram a de fato viajar formalmente, né? Fazer mestrados e doutorados. Eu acho que se você contar nos números, isso possivelmente vai dar certo. Assim como a questão do conflito de interesses é uma coisa que funciona para qualquer atividade do planeta. Eu acho que você pode ter excelentes profissionais que tenham uma excelente formação acadêmica ou não. E isso vale, talvez não para um médico ou para um advogado, mas para muitas... Nas humanas é mais possível. Para um escritor, um cineasta, um músico, entende? Eu acho que você vai ter uma variedade muito maior de trajetórias, que podem ou não incluir uma trajetória sólida acadêmica. Você não vai acadêmica. deixar de trabalhar com um artista porque ele não tem uma formação, ele tem talvez uma tendência mais intuitiva. Você não deixará de fazer isso porque ele não tem uma formação. Não, eu acho que tem talvez uma o coisa... mercado Você em Nova York reconhece tem que muito ele essa é coisa. um Não, bom a Alemanha, artista. a primeira pergunta que fazem, eu sou um artista, e te perguntam, que escola? Na Mas pra sequência. tudo. Na Mas Alemanha, então, você tem mas uma eu quero coisa. dizer, eu acho que você falou uma coisa geracional, e eu diria que geracional do país também. Do país, Dos tempos totalmente. pra cá houve... essa estrutura, ela só foi criada. Você, no Rio de Janeiro, não tinha faculdades de artes visuais, entendeu? Tinha escola, tinha o Parque Lage, entendeu? E que não é exatamente reconhecido pelo MEC. Então você não tinha. Aqui em São Paulo você agora tem até faculdade de curadoria, de estudos curatoriais e tal. E é uma formação de uma estrutura, a formação de uma estrutura de formação que é muito recente na história do país também, né? Então você tem artistas anteriores a isso que são formados em arquitetura, Ernesto Neto. Arquitetura, são formados em teatro, são formados em design, são formados em comunicação, são formados em filosofia. Você tem uma série de artistas formados em outras coisas que, na verdade, não existia nenhum acesso, né, a uma formação. Isso pode até vir através da indicação de outro artista para você ver a obra, mas sempre através da obra que você tem que se identificar. E aí nós três sentamos, geralmente isso vem através da Márcia ou do Alex, que trazem o artista para a roda e a gente discute, porque isso tem que ter uma empatia com os três. Eu acho que essa é a grande Mas eu acho que uma coisa dos galeria. caminhos que me parece ser parte da sua pergunta, é interessante a gente citar que os caminhos às vezes são os próprios artistas da galeria, né? A gente tem alguns artistas que foram indicações de outros artistas hoje conosco, que é muito curioso, que eu acho que é bonito que eu acho que faz também. muito sentido. E lá atrás mesmo, não sei há quanto tempo, mas a gente fez essa coisa que está na moda de coaching empresarial,
E uma das missões, quando a gente estava descrevendo a nossa missão e tal, e uma das coisas era ouvir os nossos artistas. A gente colocou como parte da missão da galeria, ouvir os seus artistas. Então, num sentido de ampliação da lista de representação, a gente ouve muitos artistas também. E outros são curadores também. Muitas vezes os curadores nos dão também sugestões de ateliês para serem visitados e tal. Então tem uma coisa de ouvido também, né? A gente não tem o compromisso de ver, porque se a gente fosse... normalmente eu vejo, tá, tudo que é deixado. Eu não tenho compromisso, eu não assumo o compromisso de responder. Se eu fosse dar uma resposta para todos os portfólios que a gente recebe, eu precisaria de uma pessoa só fazendo isso, porque são muitos. Eu acho que esse é o pior approach que um artista pode ter. Entende? É impossível fazer uma triagem disso tudo, e é muito pior dar uma resposta. Eu acho que, assim, principalmente em São Paulo e no Brasil cada vez mais, tem uma rede enorme de salões de arte. Esses salões, cada um deles tem um comitê curatorial. Tem pessoas super importantes, como a Lisete, o Agnaldo, o Moacir dos Anjos, que estão em muitos desses comitês. Então, assim, o conselho que eu dou é faça todos, porque eu acho que isso é a coisa que gera mais visibilidade para um artista jovem, porque você vai passar por todos esses caminhos de triagem. E a outra coisa a sua carreira não vai começar numa galeria. É isso que eu ia falar agora. Encontre tradutores. É uma ilusão, porque as galerias não vão dar conta da quantidade de artistas que tem, inclusive. E eu acho que é o que o Alex falou, você nasce dentro de uma instituição. Primeiramente, é ali que ele tem que buscar o trabalho dele, o desenvolvimento do trabalho dele, a interlocução do trabalho dele, né? Não através de uma galeria. O importante é a pessoa ter uma interlocução com o mercado latino, né? Com o sistema latino. E que tenha diálogos e que visite, que tenha profundo conhecimento para que ele possa fazer um bom trabalho ali. Nossa, eu tenho 1000 nomes. Se eu perguntar, eu tenho assim... Eu tenho, na verdade, 3 bons nomes, assim, para recomendar para quem quiser me perguntar. Eu acho que a abertura é muito importante. A faca de 2 legumes aí, de ser alguém de algum país latino, seria a pessoa realmente ter um conhecimento muito, sei lá, se for um mexicano, ter um conhecimento muito... conflito de interesses. de interesses. A pessoa entender muito do que acontece no México e não ter um interesse tão... não ter um interesse tão vigoroso no que acontece no Brasil ou na Colômbia. Ser o curador hispânico e não latino. Sabe? E idem, né? Se for um brasileiro, não ter um interesse tão vigoroso sobre o que acontece na Colômbia, na Argentina, no México e tal. Então é importante exatamente que a pessoa tenha uma ética muito clara e uma estrutura emocional nesse sentido de ter um interesse. O importante aqui é a abrangência do interesse da pessoa. Nesse sentido pode até ser um inglês. Eu acho muito difícil a pessoa não falar espanhol ou português. Porque... A nossa missão é muito clara. A nossa missão é trabalhar ao máximo dos nossos esforços e sempre mantendo um nível de prazer, porque a gente quer viver disso, a gente não quer morrer disso. E aí, com muito amor e muita dedicação, nós queremos contribuir para enriquecer a cultura nacional. A nossa missão é trabalhar no Brasil. Nesse sentido, você dar visibilidade internacional a artistas brasileiros faz parte dessa missão, está nesse escopo, tá no escopo desse projeto. Assim como trazer vozes internacionais para cá também está nesse escopo. Você está trazendo uma possibilidade de interreferências e de comunicação e de conhecimento. Mas essa é a nossa missão. Nós não temos a intenção de abrir nenhum espaço internacional, até porque nós não queremos morar no avião, a gente quer morar em casa. Já tem bastante avião. Já tem bastante avião na nossa vida. A gente tenta morar em casa.